todos bem? Espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de língua portuguesa e de literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. E seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a higienização das minhas mãos, passar o álcool, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro, passar o álcool novamente. E agora sim, nós vamos à nossa aula, que tem como tema a busca pela identidade e a língua portuguesa. Quem sou eu? Quem é você? Uma perguntinha difícil, né? Às vezes é mais fácil definir o outro do que a nós mesmos. Mas também é necessário se fazer essa pergunta de vez em quando, se questionar quem é realmente esse ser interior aí que nos controla e que às vezes nos limita também. Eu acredito que todos nós estamos em uma constante fase de descobertas, principalmente descoberta de si mesmo. E muitas vezes nós procuramos em outras pessoas uma resposta que só nós mesmos temos. Agora, como é que cada um vai descobrir aí a sua identidade? Isso é uma coisa muito particular, né? Cada um precisa encontrar o seu caminho. Mas eu acredito que essa aula de hoje pode nos ajudar um pouquinho com essas questões. Na última aula, nós vimos essas três imagens, essas três fotografias, e nós nos fizemos algumas perguntas, fazendo uma reflexão sobre elas, né? Nós falamos sobre as nossas impressões, o nosso sentimento ao olhar para cada uma dessas imagens, sobre as nossas memórias. E tão importante quanto falar sobre as nossas memórias é ouvir também a impressão do próprio fotógrafo, do próprio artista falar sobre o seu sentimento ao fazer essas fotografias. Então, nós vamos ouvir agora o professor Muriel Costa Moura. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Muriel, fotógrafo amador, sou historiador, apaixonado por natureza, apaixonado por patrimônios históricos e apaixonado por fotografias. A professora Leide havia me convidado para mostrar 3 fotografias minhas para vocês e ela já deve ter apresentado para todos, mas ela me perguntou: Muriel, quais os motivos, o que te levou a tirar essas 3 fotografias? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples, para que vocês entendam o que me leva a fotografar. Na primeira imagem, a gente vê um vale verde, né, com alguns pássaros no céu. Esse lugar é a Cachoeira do Rio Bonito, aqui na cidade de Tupaciguara, fica a 7 quilômetros do centro da cidade. E é um lugar que eu frequento muito quando eu quero me tranquilizar, quando eu preciso de um momento com a natureza. E eu sento próximo da borda da cachoeira e fico ouvindo os pássaros, ouvindo a água, vendo a paisagem. E nesse dia eu estava vendo realmente o que as andorinhas estavam fazendo. Elas saíam dos ninhos, faziam a revoada próximo da água, bebiam a água ou se banhavam e voltavam à revoada. E aquela revoada me chamou muito a atenção. A leveza e a beleza da natureza, com aquele verde majestoso ao fundo, isso me fez produzir aquela imagem. Na segunda imagem, nós temos uma árvore, né, uma árvore típica do Cerrado do Triângulo Mineiro, que me lembrou um momento ao qual eu estava passando, um momento particular, um momento de vida, de dificuldades que eu estava passando. E quando se fala em dificuldade, a gente fala de superação. E existe um exemplo melhor de superação do que as próprias árvores do Cerrado, que durante um período do ano enfrentam o fogo e que quando a gente olha elas, parece que elas morreram mesmo, que elas não têm mais vida. E do nada, elas rebrotam. Vêm os primeiros brotos e elas rebrotam. E eu estava naquele momento comparando aquela árvore a mim, que estava passando por um momento de dificuldade, mas que superou aquele momento de dificuldade. E eu estava rebrotando. Era o recomeço. O Cerrado também recomeça.
e nós, depois das nossas dificuldades, também, porque tudo passa, né? Já a terceira imagem é uma imagem de uma residência, uma casa antiga, de aproximadamente dos anos de 1930, 1940, e essa residência fica na rua Padre Janete, próximo do cemitério municipal de Tupaciguara, e eu parei o carro para fotografá-la porque ela me chamou a atenção de uma maneira peculiar. O que me chamou a atenção nessa casa foi a simplicidade dela, mas a grandiosidade da simplicidade. É uma casa que é pequena, mas ela é gigante em memória e também em história. Me lembra muito a casa da minha avó, que também era pequena, que também é aconchegante e que cabe todo mundo, e que cabe amor, que cabe carinho, que tem um fogão de lenha com muita fartura, com muita comida e com muita felicidade, muito sorriso. Então essa residência, ela trouxe a mim uma memória familiar. Eu não conheci os moradores daquela residência, mas a simplicidade dela me chamou muita atenção. A iluminação, o sol, fez com que ela se destacasse em meio a tantas outras casas novas. E essa residência, pela sua idade, ela carrega consigo a memória não só das pessoas que moraram ali, mas a memória de uma cidade toda. Então por isso eu resolvo fotografar. A fotografia para mim ela tem significado. E principalmente, as minhas fotografias eu coloco amor. Tudo tem sentido. As fotografias elas querem contar algo, mostrar algo, seja algo daquele local, daquela região ou do próprio fotógrafo. Então, é um pouquinho aí da minha relação com as fotografias. Eu espero que tenham gostado. Quem gostar de fotografia, procure mais lá no meu Instagram, Muriel M. Moura, tá? E também agradeço a professora Leide pelo convite, né? E tanto de apresentar as fotografias e de me deixar explicar para vocês os motivos que me levam a fotografar. Então, um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Muito bom ouvir, né, o próprio artista falando sobre a sua vivência. Com certeza isso nos enriquece muito. A arte em geral, na verdade, nos enriquece muito. A fotografia, o poema. E por falar em poema, nós começamos, né, a falar na aula passada que existem alguns tipos diferentes de poema. E o poema visual é um deles, é um desses tipos. Mas o que é um poema visual? Poesia visual ou poema visual é uma expressão poética que valoriza os efeitos visuais, ou seja, sua estrutura forma imagens. Essas imagens completam o sentido do poema, dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. No nosso país, a poesia visual começou nos anos 50 com o movimento concretista. Alguns dos grandes nomes do concretismo foram Décio Pignatari, Ferreira Goulart e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. O ano de 1956 foi especialmente importante para o grupo de poetas porque conseguiram levar ao público a Exposição Nacional de Arte Concreta no MASP. Estavam todos unidos por um mesmo ideal, um desejo de renovação da poesia e uma vontade de experimentar uma nova estética. Os escritores dessa geração investiram numa produção mais enxuta, que apesar de curta, estimulava o leitor a pensar em múltiplas interpretações possíveis. O primeiro poema que eu quero apresentar para vocês é de Augusto de Campos, é um dos mais conhecidos poemas visuais que nós temos, Luxo, Lixo. Existem diversas interpretações para esse poema, assim como para os outros também. Uma dessas interpretações poderia ser que o luxo excessivo, o consumismo, por exemplo, pode levar a produção de mais lixo, o que é um problema. Por outro lado, outra interpretação seria que o lixo, aquilo que nós consideramos lixo, pode se tornar luxo, dependendo da sua forma de reutilização.
E observem que, por que ele é um poema visual? Porque a palavra lixo, ela está toda aqui formada pelas palavras luxo. O próximo poema que eu apresento a vocês é de Milor Fernandes, e aí eu coloquei ele aqui completo, mas desmembrei na próxima imagem para ficar mais fácil de a gente enxergar. Diz assim: era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Observe como é feita a construção desse último verso, né? Saiu de lá assim como? Caindo, né? Então, por isso, o nome de poema visual. E aqui continua: as casas passavam em volta, numa procissão sem fim. As coisas todas rodando assim, 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 assim. E nós temos a palavra assim, formando aí um espiral, mostrando que tudo está rodando, que é o que está dizendo no poema. Então, nós temos a representação do que está escrito, nós temos também formando esse desenho, essa imagem. O próximo poema é do poeta Fábio Bahia e diz assim: na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. E aí tem os números, 1, 2, 3, até o número 14. E aí, a imagem que o poema forma são as pálpebras, né? 2 olhos ali fechados, e os números, eles formam os cílios. Próximo poema, que também é do poeta Fábio Bahia, diz assim: coisas de valor e valor das coisas. Guardamos e trancamos coisas de valor, ocorre, porém, que o que há de mais valioso carece de cuidados e não de cadeados. E aqui na imagem, a gente observa que o poema, ele forma o próprio cadeado, mostrando que, e ele fica aberto. Né? O cadeado ele está aberto, mostrando que as coisas realmente de valor, aquilo que nós temos de mais valioso, não pode ser trancado, não pode ser guardado. E o último poema é este: o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito de seus olhos. E aí vai seguindo sempre nesse infinito e formando o símbolo também que nós conhecemos como símbolo do infinito. Além disso, a gente pode pensar também aqui numa outra interpretação que formam 2 olhos. Então, ao longo dessas 2 aulas, nós vimos que há diferentes tipos de poema. Na aula passada, nós vimos 2 poemas do Drummond, que são poemas com versos irregulares, que não apresentam rima. Agora nós acabamos de ver sobre os poemas visuais, que são bem diferentes, né, dos poemas que a gente viu na aula passada. Mas nós temos também os poemas regulares, que apresentam um mesmo tamanho, uma estrutura fixa, e versos rimados também. Você já escreveu algum poema? Eu acho que eu já falei para vocês, né, que eu adoro escrever, inclusive escrever poemas. Eu acho que é um exercício que estimula a nossa criatividade, a nossa sensibilidade, mas também que nos ajuda na questão de nos expressar melhor. Pode nos ajudar, inclusive, no resgate da nossa própria identidade, das nossas origens, de quem nós somos. Sendo assim, a minha proposta de atividade para hoje é a seguinte: criar um poema. Um poema que pode apresentar versos livres, mas que apresente rima. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, para fazer esse poema, nós vamos usar uma das 3 imagens que nós já estamos trabalhando desde a aula passada, né? Qual imagem que nós vamos escolher? Vamos de número 3? A morada antiga? Ok, escolhemos a nossa imagem. É claro que você pode ter escolhido uma outra imagem aí na sua casa e eu já deixo como dica para você fazer um outro poema também sobre a imagem que você escolheu, certo? Quanto a essa imagem, o que nós observamos nessa imagem aqui? Primeiro, que é uma morada antiga. Pode nos lembrar a casa de um avô, de uma avó. Eu, pelo menos,
Sinto um cheiro de café recendendo ali dessa casa. Eu me lembro de um fogão a lenha. Além da casa em si, nós poderíamos fazer um poema falando, por exemplo, do céu azul, ou sobre a árvore, lá no fundo, essa árvore frondosa, que deve ter um balanço ali, que tem um quintal enorme. Mas poderíamos falar também da calçada, aqui, ó, onde se reúnem os vizinhos. Então tem muita coisa para a gente explorar dentro dessa fotografia. Sobre o que eu decidi falar hoje? Sobre aquilo que mais me vem à memória, que é casa de vó e de vô. E aí, vendo essa imagem, eu me lembro da casa do meu avô, que numa cidadezinha bem do interior aqui de Minas, aqui pertinho de Uberlândia, a cidade de Canápolis, em que as casas são muito parecidas com essas. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso falar do meu avô? Teria muitas coisas, mas eu me lembrei de um pacote de amendoim que ficava ali no canto do quarto, ficava meio escondido ali, que ele não gostava muito que a gente pegasse, não. E aí eu comecei, escrevi ali, coloquei amendoim. Quais palavras que rimam com amendoim? Achei algumas palavras que eu posso ou não usar dentro do meu poema. Existem outras formas de se escrever um poema? Com certeza. Na verdade, não existe uma fórmula certa para escrever. Às vezes, se você tem muita habilidade na escrita, se você já está acostumado, você não precisa fazer nada disso. Mas supondo que você precisa escrever e que não está muito habituado a isso, essa seria uma maneira de a gente conseguir. E aí, eu lembro também que nesse processo ali, quando eu via o amendoim ali no canto do quarto, o meu avô estava deitado na cama. Nessa altura, ele já estava adoentado. E aí eu achei também umas palavras para rimar com a cama, e assim vai. Todas as palavras aqui, vocês podem observar que elas rimam entre si. E eu tentei ir inserindo uma ou outra lá no meu texto. Então, nesse primeiro momento, eu mostrei aqui algumas rimas e a possibilidade de elas serem inseridas no texto. E como eu falei, gente, é claro que não existe uma única forma de escrever nem um poema, nem um outro texto. Essa que eu apresentei é apenas uma delas. Mas o que realmente importa é que a gente escreva, se expresse, mostre nosso ponto de vista e assim se conheça melhor também. Nossa aula está chegando ao fim e eu costumo deixar uma mensagem para que a gente possa seguir refletindo durante a semana. A mensagem que eu trago para reflexão nessa semana é o poema que eu montei para essa aula, inspirado nessa fotografia morada antiga aí do professor Muriel. O poema se chama Casa do Vovô. Acompanha comigo. Casa do vovô. Lá no vovô era assim, tudo tinha um certo encanto, e ali, escondido num canto, um pacote enorme de amendoim. O vovô ali na cama, com os olhos de quem nos chama e de quem logo vai brigar, pois no seu amendoim ninguém há de tocar. Quando o vovô foi embora, ele veio nos visitar. Acredite se quiser, mas se eu estivesse de pé, era capaz de desmaiar. 5 aninhos era o que eu tinha, e vovô teve a ousadia de um tchauzinho vir me dar. Sua roupa bem clarinha e no rosto a alegria de quem já podia descansar. Já faz bem uns 30 anos, mas parece que foi ontem que eu vi aquele homem na sua veste final. Ele veio lá de longe, só para me dar aquele doce sinal. Os avós a gente admira. Sua história, sua vida tem muito a nos ensinar. Ao ouvir o seu falar, muita garra e coragem nós podemos encontrar. Meu avô se chamava Antônio e muitos dos meus sonhos começaram a se formar ali. O seu filho era meu pai, que também já foi em paz, docemente a dormir. Homens e mulheres que vieram antes de nós, de uma maneira ou de outra, nos ajudam a desatar os nós de nossa identidade, que muitas vezes sem coragem não queremos encarar. Quanto à casa do vovô, tudo aquilo que hoje sou
carrego um pouco do que vi ali. Eu sou hoje a junção de tudo que já se passou por aquela casa, enfim. Meninos, por hoje é isso. Continuem se cuidando. Use a sua máscara, o seu álcool em gel, evite as aglomerações. Continuem fazendo as atividades que os professores estão enviando para vocês nas escolas. E a gente se vê por aqui. Até a próxima aula.